tudo bem com vocês? Começamos mais um programa Consumo em Pauta e hoje vamos falar de chuveiro, isso mesmo, chuveiro. Claro, além de saber como que a gente compra, como escolher um chuveiro, a gente vai falar também um pouquinho sobre economia de energia e de água, que é possível por meio da nossa escolha de chuveiro. E sobre o assunto, eh, a gente pode até fazer um questionamento. Você sabe que tipo de chuveiro tem instalado na sua casa? E na hora de você comprar, você sabe como escolher e qual escolher para te proporcionar economia tanto de energia quanto de água, e além disso, te possibilitar um banho mais gostoso? E quem vai contar tudo isso para a gente, quem vai dar todas essas dicas para a gente é Enio Bernardes. Ele é diretor da Sintex, um fabricante de chuveiros, torneiras e duchas, e ele vai nos explicar todas as particularidades de cada modelo e vai nos dar, claro, dicas de como escolher qual é o melhor para a nossa casa, pensando em eficiência, pensando em economia. E ele já está aqui, o Enio já está aqui com a gente na nossa sala, e vamos dar um olá para ele. Oi, Enio, seja bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui conversando com você e com as pessoas e podendo ajudar a esclarecer um pouco mais sobre esse universo que é tão familiar para nós, que somos fabricantes de chuveiro, e que por vezes é um pouco desconhecido para o consumidor final. Não, é familiar para nós também, porque a gente usa todos os dias, né? Ele é o aparelho que a gente está aí todos os dias em contato com ele. Agora, realmente, a gente não sabe o que é, quais são as diferenças dos vários modelos que existem no mercado, mas principalmente eu sei que existem dois tipos de chuveiro, o elétrico e o eletrônico. Você pode explicar para a gente qual a diferença de um para outro? Porque, se eu não me engano, o eletrônico é elétrico também, né? Então, por que ele chama-se eletrônico se ele é elétrico também? Essa é uma dúvida muito comum entre as pessoas. Os dois são elétricos, você falou corretamente. O que a gente está falando é contra o seletor de temperatura do produto. Então, num chuveiro elétrico convencional, você tem geralmente 3 temperaturas até 4 temperaturas no teu seletor. Então você pode optar, por exemplo, por desligado, morno, quente. Alguns fabricantes colocam por algarismos, 0, 1, 2, 3, 4. E cada vez que você coloca o seletor numa dessas posições, você está escolhendo uma quantidade, um consumo de quilowatt-hora para poder aquecer a água do teu banho. Isso é num chuveiro elétrico convencional. Já Tá. num chuveiro elétrico, que o seletor é eletrônico, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, a gente tem um potenciômetro que é mais ou menos como você tem nos rádios de automóvel, que você vai girando um botão O e você vai dial. aumentando e diminuindo o volume do Aham. som, não é? No chuveiro também é assim, você tem um potenciômetro, e aí quando você vai girando o potenciômetro, você vai aumentando a potência do aparelho, do zero até o máximo, no caso dos nossos produtos. Alguns outros fabricantes, o consumidor precisa ler na embalagem, porque ele já parte de 2.400, 2.500 watts. Mas o importante é dizer qual é a diferença entre um e o outro. Num, você pode graduar a temperatura da água com muito mais espaço de regulagem. No outro, não. Você tem posições fixas de regulagem da água. Ou seja, os dois chuveiros são elétricos, o que na verdade é elétrico e eletrônico é o aparelho, é aquele botão que você muda a temperatura. No elétrico, Sim, no elétrico original, no elétrico puro, lá vamos dizer assim, nisso, você precisa inclusive desligar o chuveiro. É recomendado que você desligue o chuveiro para você mudar a temperatura. No eletrônico, não. exatamente. É isso mesmo. No elétrico, todos os fabricantes recomendam que você desligue a água, né, o registro, feche, e aí mexe no seletor e muda de posição. Muitas pessoas têm medo de colocar a mão lá em cima para fazer a troca da temperatura, usam aquele rodinho, vidro de shampoo para alcançar, né? Ah, E uhum. isso é muito comum as pessoas fazerem, não é? Nós temos que preparar os aparelhos para esse tipo de coisa, né? Mas, de modo geral, é isso que você falou, você está correto.
Mas é recomendado no elétrico de você mudar a temperatura mesmo com ele ligado? Não tem uma questão até de segurança aí? Não, não. Veja, a gente recomenda que se desligue a água para trocar a temperatura no chuveiro elétrico. Já Tá. no eletrônico, você pode trocar a temperatura com a água correndo sem problema algum. Então, é justamente isso que eu tinha te perguntado, estava perguntando, quer dizer, a pessoa usa lá o vidro de shampoo para mudar no elétrico, isso não é recomendável fazer. Não, não, nunca Não, é, né? né? Porque, Tem que desligar. O que que pode acontecer se eu mudar a no elétrico, se eu mudar a temperatura com ele ligado? na verdade, você está. Primeiro, você pode estragar o aparelho, porque você está. Eu vou tentar falar de um jeito que as pessoas que estejam no rádio possam me entender, porque quem está no vídeo ficaria mais fácil de explicar, mas cada vez que você liga o teu chuveiro, é, existe uma borracha que ela está dentro do chuveiro, a gente chama ela de diafragma, e a água empurra essa borracha para cima e encosta o contato elétrico do chuveiro, que está conectado à resistência, no contato elétrico que vem da rede, que vem da tua casa, da fiação da parede. Cada vez que você fechou esse contato, quando você vai trocar a temperatura com a água correndo no elétrico, você vai ter que separar esse contato, forçar essa separação. E isso, dependendo da força que você fizer e da pressão de água que tiver no banho, pode estragar o aparelho, pode gerar uma faísca. Não há risco de choque de modo geral. O que você tem mais é o risco de danificar o aparelho, de estragar ele. Ou seja, prejuízo para o bolso, né. Sim. Agora no eletrônico, eu posso dizer que eu consigo, alcançar uma temperatura mais personalizada da água do que no elétrico? No elétrico vai ser aqueles ponto fixo, agora no eletrônico não, eu tenho a possibilidade de ir deixando a água justamente no grau de temperatura que eu quiser, é isso? Exatamente. O que eu costumo dizer é o seguinte: quando a gente chega na primavera e no verão, existem alguns dias que você tem alguns picos de calor e você não quer tomar banho de água fria, mas também se você colocar o seletor no morno de um chuveiro convencional, você vai esquentar mais a água do que você precisa. E com isso você vai gastar mais energia do que você gostaria. Nos Hum. nossos produtos, existem alguns outros fabricantes também, mas o consumidor ele tem que tomar cuidado e ler a embalagem. Você consegue graduar do zero até o máximo. Essa é uma construção que permite você realmente personalizar totalmente o seu banho e permite você não sair suado do banho no verão, o que é muito interessante, e também permite que você economize essa diferença entre. Vou dar um exemplo, tá? Geralmente os chuveiros, eles quando tem três temperaturas, você é 0, 2.500 watts, 5.500 watts, geralmente, de modo geral. Quando tem mais temperaturas, essas quebras vão ficando tipo assim, 2.000 e poucos watts, 4.000 e poucos watts, 6.000 e poucos watts. Geralmente é isso que acontece, né? Então, quando você escolhe um aparelho, você lê na embalagem qual é as faixas de regulagem dele, você consegue optar por um modelo que sai do zero até o máximo. Então você consegue usufruir dessa personalização da temperatura do banho e economizar dinheiro. Então, vale muito a pena ler a embalagem. A gente, como produz chuveiro desde 1942, a gente não faz chuveiro eletrônico que parte já de uma temperatura ou de uma potência alta. A gente preferiu fazer um produto que permita essa regulagem e essa é uma das apostas que a gente tem para ser preferido pelos consumidores, para que as pessoas nos escolham, não é? A gente acha que isso é muito bacana. Qual é o mínimo desse watts e o máximo? Eu tinha visto alguma coisa em torno de o máximo seria 7.000 watts, é isso? Então, cada fabricante tem uma faixa, né? Tá. O convencional para chuveiros eletrônicos em 220 volts é que você tem aí sempre acima de 6.000 watts, 6.500, 7.000, essa é a potência que você vai acabar encontrando no mercado. Já quando o consumidor opta por um aparelho em 127 volts, que popularmente a turma chama de 110, esses nunca vão passar de 5.500 watts, porque esses aparelhos, eles por norma, têm esse limite de potência, Tá. E quanto mesmo sendo mais eletrônicos. tá, e quanto mais eu coloco no quente, eu estou consumindo mais watts, significa que eu estou pagando mais energia? Sim, É isso? é isso.
Então, realmente tem um equilíbrio aí, qual é a temperatura ideal para que eu possa não prejudicar muito o meu bolso? Isso assim, é um tema assim que a gente sempre causa curiosidade nas pessoas. A temperatura ideal é que o teu chuveiro entregue para ti algo em torno de 40 graus. Tem pessoas que preferem 38, água mais morna. Alguns dermatologistas aconselham que a água não seja muito quente para não tirar a gordura da pele, não perder a proteção natural do corpo. Mas a gente sabe que isso é muito de cada pessoa, não é? Eu diria para ti que eu gosto de pensar assim, que você tem que ter um banho que seja confortável, que você não sinta frio em nenhuma parte do teu corpo quando você está no box de banho e que você também não se sinta sufocado, né? Onde você tem um excesso de vapor e um excesso de temperatura que te gere calor, né? Você não deveria sentir calor durante o banho. Tá. Mudando um pouquinho de produto, tudo isso que você falou vale também para a torneira elétrica? A torneira elétrica vale, sim, né? A questão de trocar a temperatura com ela com a água correndo ou não. Nós temos a torneira na versão elétrica e na versão eletrônica, né? A nossa fábrica ela é cheia de curiosidades. A gente começou em 42, você imagina, né? A gente falava em guerra mundial nessa época, em Segunda Guerra, né? E logo em 45 a gente lançou a primeira torneira elétrica do Brasil, é da marca Sintex. A Sintex nasceu em São Paulo, aí no bairro do Cambuci, e depois de muitos anos que ela veio para cá, para Santa Catarina, onde eu estou. Então, a gente também tem o seletor eletrônico, que você pode escolher de 0 ao máximo a temperatura que você quer na água da torneira, e também tem aquelas que você tem 3 temperaturas. Mas no caso da torneira, a função quente ela é mais para higiene e a limpeza dos produtos, desengordurar a peça, né? A gente não chega a ter essa necessidade de água tão quente. Mas como você está com o prato muito próximo da saída da água, ela está praticamente Hum. encostado ali, né? Você consegue um bom desempenho. Até As porque você potências vai são queimar muito tua mão parecidas. A também. gente. Como? Você vai queimar tua mão se deixar muito quente, né? Isso a gente nunca teve caso de ouvir falar, porque Tá. você sente a temperatura, você tira, né? E as normas, elas têm alguns processos bem legais, que assim, por norma, nenhum chuveiro deveria entregar um incremento de temperatura acima de 50 graus, quando a temperatura de entrada estiver em torno de 22,5 ou 23 graus. Então, são feitas contas e tal, e ensaios para que o consumidor não consiga fazer isso, né? Então, existem regras para isso, mas a gente nunca ouviu casos desse tipo em torneiras elétricas e tal, porque é o bom senso, né? Você viu que está quente, você desliga, muda o seletor para uma posição Uhum. Tá. mais baixa e O que eu te fiz essa pergunta porque eu queria saber se também na torneira tem o sistema elétrico e eletrônico, ou seja, você respondeu que sim, sim, né? isso mesmo. Tem os dois tipos, e aí o processo é o mesmo do chuveiro, né? Eu tenho Exatamente. temperaturas praticamente determinada e o outro eu consigo personalizar, né? Também na torneira elétrica, né? É isso mesmo. Tá. Enio, a gente vai dar uma paradinha agora, e eu quero, no próximo bloco, continuar falando com você, mas eu queria falar um pouquinho de economia, né? Como que eu Ok? posso usar esses equipamentos, melhorando o meu bolso, melhorando o meu orçamento doméstico, para que eu não precise gastar tanto com energia, e também se existe em alguma forma de eu economizar com esses aparelhos, seja o chuveiro, seja a torneira, economizar água, o meu consumo de água. Tá? Legal. Então, a gente vai dar uma paradinha agora no programa Consumo em Pauta e voltamos já na sequência, conversando com o Enio Bernardes, que ele é diretor da Sintex, uma fabricante de chuveiras, torneiras e duchas. Aliás, no próximo bloco, quero perguntar para ele também qual a diferença entre chuveiro e ducha, né? Que acho que seria bem interessante também. Mas fica aí que a gente já volta com o programa Consumo em Pauta. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto.
A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Olá, voltamos com o programa Consumo em Pautas e nosso assunto de hoje é um pouco de economia, né? Como usar de uma forma mais racional e como escolher de uma forma mais racional que possa te ajudar a economizar no teu orçamento doméstico, no chuveiro, na torneira elétrica. E a gente está aqui com o Enio Bernardes, que ele é diretor da Sintex, uma empresa fabricante de torneiras e de chuveiros, e ele explicou já no bloco passado o que é um chuveiro elétrico, o que é um chuveiro eletrônico e como que eu uso cada um e como que cada um pode render mais ou menos, tanto em temperatura quanto em consumo também de energia. E eu queria saber, Enio, tem diferença entre chuveiro e ducha? Então, isso é uma curiosidade que sempre vem à tona, né? As pessoas têm, é muito natural essa pergunta. Existem diversas explicações para isso. Normalmente tem a ver com a posição dos pingos d'água, né? Quando o pingo cai na vertical, reto, eles costumam chamar de chuveiro, porque imita chuva reta, né? E quando você coloca a palavra ducha, geralmente o teu jato ele é inclinado da parede. Então, alguns modelos não tem aquele cano grande até o meio do box. Alguns modelos o produto já fica na parede, né? Os nossos, por exemplo, todos eles ficam na parede, né? Mas são convenções. Outras pessoas podem te dar outros tipos de resposta, né? Essa é a resposta que eu achei mais adequada nesses anos todos que eu estou nessa indústria e é essa que eu uso. Tá, e quer dizer, é a mesma, os dois vão fazer a mesma coisa, né? Só que um está ali na parede, talvez o Sim. outro esteja mais distante. Agora, é possível, na escolha do meu chuveiro ou na escolha da minha torneira elétrica ou eletrônica, eu conseguir ter uma que possa me dar uma economia tanto em energia quanto em água, ou eu preciso fazer mais alguma coisa para conseguir essa economia, para conseguir reduzir um pouco os meus gastos com água e energia? Legal. As pessoas, de modo geral, quando vão comprar um chuveiro, elas vão muito pelo design, pela marca, pelo aquele que já possuía, né? Por isso que a gente, há 80 anos, vai produzindo, porque tem muito marketing de boca a boca pela qualidade, não é? Mas o correto era você se informar com aquela pessoa que instalou o teu produto, geralmente é um eletricista que faz esse tipo de trabalho, se a fiação da tua casa e o disjuntor da tua casa, eles podem receber que tipo de aparelho, né? Porque às vezes você pode estar numa casa muito antiga e a fiação ser muito fina e não está preparada já para um modelo mais moderno, onde a potência é mais alta. Então, o ideal é você dar uma olhada nisso primeiro. Feito isso, você, quando está falando em chuveiro elétrico, você também tem uma decisão para tomar. Imagina que alguém que está nos ouvindo agora está construindo a sua casa, né? E está pensando, poxa, eu coloco um chuveiro a gás ou coloco um chuveiro elétrico, não é? Ou eu faço um sistema híbrido, não é? Que é complementar o aquecimento da água do chuveiro a gás ou meu solar com um chuveiro elétrico, né? Então, alguns dados assim que as pessoas podem levar em consideração para tomar essa decisão em relação ao consumo é mais ou menos assim. De modo geral, o custo da energia elétrica para aquecer a água do chuveiro ele é muito vantajoso, porque todos os aparelhos eles apresentam uma eficiência de transformação da energia elétrica em térmica de mais de 95%. Então, a solução chuveiro elétrico ela é extremamente inteligente, interessante para aquecer a água. E você não tem desperdício da água. Quando você está num sistema solar ou num sistema
de gás, você tem que deixar correr a água gelada que está no cano até virar água quente. Por isso que eu falei dos sistemas híbridos, que as pessoas, por vezes, colocam um chuveiro elétrico no seu banheiro, ligam o elétrico e quando percebem que a água do aquecimento a gás ou do aquecimento solar chegou, eles desligam o seletor do elétrico e ficam no gás ou no solar, né? E aí você não tem esse desperdício de água, porque realmente, né, é um período que é até considerável, né, até essa água chegar quente, né? Você joga realmente fora a água. Geralmente eu não vi. Em média, a gente fala que é em torno de 1 minuto. Depende muito da distância que está o aquecedor para o chuveiro, né? Mas se você tem mais de um banheiro, em algum lugar vai dar quase 1 minuto para jogando água fora, né? São 7 litros por minuto, então você vai ter 7 litros de água jogando fora em média. Isso para o consumo mais baixo que existe. Chuveiros a gás são de 7 até 14, 18 litros de água por minuto que eles consomem, não é? E você vai desperdiçar isso aí. Isso aí é uma consequência de estar aquecendo a água com o gás, né? Já no elétrico, o aquecimento é instantâneo. Você liga, a água já está quente, né? Você não perde 1 litro, 7 litros, sei lá o quê. Não sei se você vai conseguir me responder, mas esse fato de eu estar perdendo água usando esses outros sistemas, com que eu gasto de energia com o chuveiro elétrico, uma coisa não compensa a outra ou não? Não, de maneira alguma. Não? Há muitos anos atrás, uma universidade de São Paulo, se não me engano foi a USP, ela fez um estudo muito completo para verificar quais eram os aparelhos mais eficientes na época, os custos e tudo mais. E o custo do gás que você utiliza para aquecer a água, a quantidade de gás que você precisa, né? Um aquecedor a gás nada mais é do que como se fosse uma boca de fogão, são como se fossem 2 bocas ligadas simultaneamente, jogando água num tubo de cobre que esquenta, e aí a água que está passando por ali, ela é aquecida, né? Então, para que esquente 7, 10, 12 litros por minuto, esse maçarico tem que jogar muito fogo naquele tubinho de cobre. Então, o consumo de gás é muito alto e o custo do gás, a gente sabe, um botijão de 13 quilos, aqui em Santa Catarina está em torno de R$140, então, não sei quanto está em São Paulo, mas, por aí enfim, também. É muito caro, né? E quem tem prédio que vem em abastecimento central também sabe quanto custa. Então, o chuveiro elétrico não tem esse gasto todo. E, por curiosidade apenas, a resposta desse estudo lá da época é que o jeito mais barato de você ter o aquecimento de água para o banho é você mesclar o sistema solar com o sistema elétrico. Esse seria Esse seria o mais econômico. mais eficiente. Tá. Né? Agora, eu consigo fazer no meu chuveiro vem muita água, eu consigo colocar nele um redutor, alguma coisa que possa reduzir essa quantidade de água para que eu possa economizar, sem, claro, estragar o chuveiro, mas ainda assim me proporcionando um banho tranquilo, bom, com uma boa quantidade de água. Isso é aconselhável fazer ou não? Então, é assim, ó, a gente manda o redutor junto com o aparelho, né? Nós temos alguns aparelhos, como a torneira eletrônica e um outro chuveiro que a gente chama de top banho, que esse redutor que você acabou de comentar, ele é um redutor inteligente. Então, ele funciona assim. Tem algumas casas, alguns bairros, em que de noite a pressão da água é muito grande e de dia a pressão da água é muito pequena. Então, se o camarada coloca o redutor, de dia o banho dele vai ficar ruim. E à noite ele vai ter um banho legal. E aí o que a gente fez? A gente desenvolveu aqui e patenteou um redutor de pressão que ele já vai dentro do aparelho e quando vem muita pressão, ele diminui a entrada da água. Ele segura. E quando vem pouca pressão, ele abre para a água entrar. Então ele fica o dia inteiro trabalhando, abrindo e fechando conforme a pressão da água na entrada. E isso ajuda a economizar água, ele? Ele não foi desenvolvido com essa finalidade, entende? Para economizar água, é mais ou menos assim. O que o Inmetro fez há muitos anos atrás, um estudo para tentar determinar o que seria uma quantidade razoável de água para um banho, né? E se chegou a uma quantidade de 3 litros e meio de água por minuto. Esse é o que você gasta num banho. Então, muito você realmente regular no registro, sabe? Onde você abre e fecha a água.
né? O chuveiro elétrico, em relação ao gás, como eu estava te falando, essa diferença é de no mínimo 50%. No gás, você não vai gastar menos de 7 litros de água por minuto. Aí, se você imaginar um banho de 10 minutos, você está falando em 70 litros de 30 água. litros. Se você falar no banho com chuveiro elétrico, seriam 35 litros de água. Então, realmente faz muita diferença. E se você tem um pressurizador no teu aquecedor a gás, que normalmente você tem que ter, aí você vai para 12, 13, 15 litros de água por minuto, a depender do modelo do aquecedor, da marca, do consumo que ele tem, não é? Então, realmente, o Brasil, não sei se você sabe, ele que inventou o chuveiro elétrico, é uma invenção brasileira, e é benchmark para o mundo inteiro, não existe nenhum sistema para aquecer água que seja tão fácil instalar como um chuveiro elétrico, você só tem uma tubulação, né? No gás e no solar você tem que ter 2 canos, um para água fria e outro para água quente, né? E a gente realmente tem um produto que alcança as pessoas de qualquer renda, entende? A gente, com um pouco de dinheiro, a gente consegue levar qualidade, saneamento básico para muita gente. E o que os fabricantes de chuveiro elétrico hoje economizam por ano, olha, eu te garanto que dá para encher algumas cantareiras, viu? Nossa, jura? Que maravilha. Juro. Então a gente precisa, na hora que for comprar o chuveiro, então olhar se tem esse redutor, ver se aquele modelo traz esse redutor que pode fazer com que ele fique nessa pouca água, bastante água, mas tendo água normal o tempo todo, independentemente do momento que está o fornecimento na casa dele, né? Essa é uma solução bem legal. E essa questão de colocar o redutor para gastar menos, você pode colocar, mas você sempre tem que ficar atento, porque por vezes você pode estar restringindo tanto a entrada da água que o chuveiro não vai ter força para ligar, ou o banho vai ficar muito ruim. Então, como cada residência tem uma pressão de água diferente, porque a altura da caixa d'água é mais alta, mais baixa, às vezes vem água da rede, e aí cada um tem uma pressão, é muito difícil de estabelecer. Eu recomendo, se a pessoa tiver interesse em economizar dinheiro, que ela faça um teste, coloque o redutor e veja se o produto ligou, e se a quantidade de água que está saindo, ela entende que é agradável para ela tomar um banho. Se ela fizer isso, ela realmente pode economizar dinheiro, você está certo. Ou então ela já procura o chuveiro que tem esse redutor dentro dela, que já foi construído para isso. É a outra opção dela, né? Agora, existe então outro, falando em economia de água, e isso vale, não sei se vale para chuveiro, mas eu sei que isso vale para torneiras, principalmente torneiras, e aí independe se é elétrica, eletrônica ou fria mesmo, que é o arejador, né? O arejador, ele realmente possibilita uma economia de água. É incrível isso. Eu fico assim muito impressionado, né? A gente costuma classificar, né, dentro da nossa indústria, os arejadores de duas formas. A gente chama de arejador simples e o arejador articulável, né? A gente chama assim. Quando a gente tira, só para o consumidor entender do que a gente está falando, é que na pontinha da torneira tem uma peneira e a água costuma sair já misturada com o ar, por isso que o nome dele é arejador. E essa pontinha, por vezes, você pode pegar os 2 dedos e fazer um movimento de girar essa pontinha, que ele muda o lugar onde a água vai cair. E outros não te permitem isso, eles são só retinhos. E tem as torneiras também que não tem nada de redinha na ponta, vamos chamar assim, não tem aquela telinha de plástico na ponta. Esse mecanismo, esse arejador, que é essa pontinha da torneira, ele é tão impressionante, a gente fez testes aqui na fábrica, retirando ele, como é que funciona o teste para o consumidor que está nos ouvindo entender. A gente pega um balde de laboratório, que é um balde graduado, então ele tem ali quantos ml tem de água no balde, né? E você dispara um cronômetro quando você liga a água, sem o arejador, e depois você faz o mesmo teste com o arejador pelo mesmo tempo, né? E a diferença é de uma economia de 1 litro de água por minuto de louça lavada. É Nossa, muita coisa. muita Você coisa. imagina? 2 minutos lavando a louça, você imagina uma garrafa PET de refrigerante, aquilo que você economizou de água. Aham. É incrível. Somando isso na quantidade de tempo que você fica ali lavando a louça, isso dá uma conta enorme, né? Eu fico muito feliz que acho que a indústria da construção é uma indústria muito bacana. Eu percebo sempre que a nossa indústria, de modo geral, o pessoal da decoração, da iluminação, a gente tem notado nos últimos anos assim um compromisso muito grande
com a responsabilidade ambiental, né, com essa coisa dos mananciais, da economia, da eficiência e tal. O que você tinha de consumo antigamente para dar uma descarga, por exemplo, num vaso sanitário, a gente falava em 18 litros de água por descarga. Hoje você fala em 6, né? Em 6, Então, isso. e ainda tem modelos que economizam mais que isso. Então, a gente fica muito impressionado com a possibilidade que se tem hoje em dia, né, pelos novos recursos que tem, como esse arejador, de as pessoas poderem fazer economia. É algo bem Legal. bacana. Sim, e E a nos gente tem que... chuveiros, Pode falar. desculpe, Não, pode falar, perdão. pode terminar. É assim, nos chuveiros, eu dei esse exemplo dos vasos sanitários, porque nos chuveiros a gente fez um projeto de uma ducha eletrônica que a gente trabalhou a perda de carga dentro do produto. Não sei se o consumidor sabe, mas cada vez que a água faz uma curva, ela perde pressão. E assim que se ela fizer muitas curvas, ela perde muita pressão. O que a gente fez? A gente desenvolveu um chuveiro onde a água faz o mínimo de mudança de percurso durante o fluxo dela possível. Ora, se eu acabei de dizer que um vaso sanitário antigamente gastava 18 litros de água para dar uma descarga, e hoje com apenas 6 litros você dá a mesma descarga, e ninguém botou um motor dentro do vaso sanitário, não existe motor no vaso, é o mesmo vaso, a engenharia só trabalhou o fluxo do fluido, né, o fluxo da água. Uhum. Foi o que a gente fez nesse chuveiro, a gente criou um mecanismo de alavancas da água, a gente chama de turbilhonamento isso, e aí a gente consegue aumentar a saída da água sem com que você tenha que botar um pressurizador no teu chuveiro quando você tem algum problema de água. Ele chega a resolver, eu vou te dizer assim, 60% dos casos em que o consumidor tem problema de água. E como você pode economizar água no teu registro, então você não precisa abrir tanto registro para tomar o banho, você abre menos e vai ter uma quantidade Uma quantidade. maior de água à tua disposição. Isso Bem sem legal. motor, sem consumo de energia elétrica, só Bem engenharia. legal. Isso imagino o quanto que isso vai facilitar. Isso facilita a nossa vida e dá realmente uma aliviada no bolso. Agora, voltando aí no arejador, você falou que as torneiras já vêm com isso, tem aquelas que não vêm. Se eu não me engano, eu posso comprar esse arejador à parte e colocar na torneira, né? Isso existe no Isso mesmo. mercado, né? Tem no mercado, a gente mesmo tem para vender também, e outros fabricantes também têm. É bem fácil de achar. A única recomendação que eu dou é da pessoa procurar ver se o tamanho que ele tem da torneira em casa é similar ao tamanho que poderia receber o arejador. Mas, de modo geral, é possível comprar sim. Eu, inclusive, recomendo muito, como você bem falou, mesmo eu sendo um especialista em água quente, mesmo as torneiras de água fria, elas também podem receber esse acessório. E eu acho que, em prol do nosso meio ambiente, vale a pena as pessoas ficarem atentas a isso. Você falou bem agora, não é só em questão do nosso bolso, né? A gente tem algo maior, né? Que é o meio ambiente também, que é essa preservação, não consumir tudo que é de uma forma rápida, A gente tem que deixar alguma coisa para os nossos filhos e para os nossos netos, né? e bisneto e tataranetos e gerações futuras, né? É A gente isso tem que aí. pensar nisso mesmo. Ou seja, a gente pode realmente fazer opções mais saudáveis, tanto com relação ao meio ambiente quanto em relação ao nosso bolso, se a gente for buscar produtos que estejam com uma tecnologia mais inovadora, que vem sendo trabalhada com a proposta já de trazer benefícios para a gente, tanto no oferecimento de um bom banho, de um bom volume de água, mas também de uma economia de energia, de uma economia de água. Resumindo, acho que é isso que a gente falou, né? É isso mesmo. Tá. Enio, a gente acabou o nosso tempo aqui, infelizmente. É bem interessante isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante essas informações para as pessoas terem cada vez mais, na hora de comprar, e serem realmente consumidores conscientes. Por isso, eu te agradeço muito de vir aqui conversar com a gente e passar tantas informações boas para nós. Eu agradeço a oportunidade, convido a você e a todos aí para conhecerem o nosso site, que é sintex.com.br. Lá tem um blog que tem bastante informação bacana e a gente está aí para servir. Essa é a nossa Ótimo. missão. Tá ótimo. Muito obrigada.
E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com o Enio Bernardes, que é diretor da Sintex, um fabricante, como a gente já disse, de chuveiros, torneiras e duchas, e ele veio aqui para explicar para a gente a diferença entre chuveiro elétrico e eletrônico, chuveiro e torneira, claro, elétrica e eletrônico, e quais são as alternativas que você tem para economizar, tanto na sua conta de luz quanto na sua conta de água. E aí voltamos na próxima semana. Nos vemos lá. Tchau.